Bom, aqui nesse código, eu e o Fábio, a gente vai estar apresentando o que a gente teve de ideia aqui, que nós criamos, que basicamente a função do código, ele vai estar realizando uma captura da imagem, né? Ele vai tirar uma foto através da sua câmera do computador ou notebook que você estiver utilizando. Então, essa foto é tirada em tempo real. E após a captura da imagem, ele vai estar gerando ele vai criar uma janela da captura da imagem e você vai estar podendo aplicar quatro filtros, que serão os filtros azul, vermelho, verde e uma equalização da imagem, que ele vai estar representado através de um histograma que nós inserimos, em que cada aplicação de filtro ele vai estar gerando um histograma com relação à intensidade de tonalidade de cinza e a claridade da imagem. Então a gente vai estar representando aqui. Primeiro eu vou estar rodando o código para mostrar como que é o funcionamento dele e logo em seguida o Fábio ele vai estar comentando um pouco aí sobre cada trecho aqui do nosso código que foi criado. Bom, aqui ele já gera a nossa janela de captura de foto. Eu vou clicar aqui em capturar foto. E aqui a gente vai poder estar aplicando os nossos filtros. Primeiro eu vou criar aqui histograma. Ele vai girar o nosso primeiro histograma da imagem. Aqui a gente pode ver que no eixo X nós temos os níveis de cinza, né, que varia de 0 a 255, e o eixo Y seria a nossa frequência da imagem. Então, aqui a gente pode observar que os tons mais escuros de cinza, ele está bem intenso, né? Chegando aqui no zero, ele está bem intenso na nossa imagem, muito por conta da minha blusa, né? Eu acredito que por conta disso ele está gerando um espectro mais escuro. E aqui ele traz a nossa variação aqui das tonalidades da imagem, né? Aplicando aqui o filtro de cor azul, a imagem ela já fica toda azulada. Então ele gera aqui o nosso próximo código. Ele fica um pouco mais escuro, então a gente pode observar que os tons de cinza mais claros, eles não aparecem aqui no nosso histograma. Aplicando a filtragem vermelha, ele fica um pouco mais claro. Então ele já dá uma certa aumentada aqui, né? Vai chegar aqui próximo de 60, 70, mais ou menos. Na aplicação do verde, ele chega mais claro ainda e podemos até ver uma certa equalização, né, aqui. E aqui na aplicação da equalização, ele vai estar equalizando melhor a qualidade da foto. Claro que graficamente, né, na nossa visualização aqui da imagem, ela não fica tão legal, mas a gente visualizar aqui, ele vai estar tentando trazer uma melhor equalização dos níveis de cinza e de frequência possíveis, né, com relação aqui ao nosso histograma original, da foto original, em comparação com a equalização da imagem. Falando um pouco sobre a filtragem, aqui nas tonalidades de azul, como nós inserimos aqui, a tonalidade azul ele remove o verde e o azul, né? Então ele traz essa aplicação que traz a tonalidade mais azul para a foto. No vermelho, ele remove o componente verde e no verde ele remove o azul e o vermelho. Então a gente consegue ter essa tonalidade, né, que foi apresentada aqui. E ao finalizar aqui, a gente pode estar inserindo a marca d'água, que foi uma das questões que foram exigidas no nosso trabalho. Então ele já traz aqui a imagem de sucesso, que a marca d'água foi inserida na imagem. Então ela vai aparecer aqui. Gustavo Martins, RA 125 111 350
915 e Fábio Henrique RA 125 111 361 908. Beleza? Acho que essa foi a apresentação com relação à geração da nossa imagem aqui, né? Através do processamento digital. E agora o Fábio ele vai estar comentando um pouco aí sobre cada bloco do nosso código. Bom, seguindo em linha que o Gustavo falou, fica mais fácil de entender como funciona a programação. Então, no começo, nós definimos todas as bibliotecas. Dentre elas, eu acho que é legal destacar a CV2, que é a que a gente consegue tirar, capturar a foto, né? Então, vai ter o videozinho, ele consegue capturar a foto e processar esse vídeo. E a PIL, que é onde a gente consegue. É uma biblioteca que tem várias bibliotecas, subbibliotecas dentro. Então, a gente pega a PIL e importa o que a gente quer, que no caso é para a gente conseguir controlar dentro de uma janela, que é onde a gente, quando ele roda o código, abre a janelinha e aí ele consegue clicar nos botões e aí com ela a gente consegue setar dentro da foto. Desce um pouquinho, corta até a... Isso, tá bom, só um pouquinho, sobe. Corta só as bibliotecas para ficar mais fácil. Sobe um pouquinho mais. Tá? Tá Aqui bom você aí. diz? Isso. Boa. No começo, ele vai definir a janela, então ele pega a biblioteca Tinker e aí ele cria uma janela, que é o window, e aí ele coloca um textinho e também seta a geometria, que ali ficou 600 por 400. Depois disso, ele coloca algumas variáveis globais, que é para não bugar o código. Então, ele tem aquela mensagem escondida, que é onde apareceu o nome do Gustavo e o meu, ele coloca como falso, porque senão ele já aparecia com a imagem. E também a opção de filtros e também a captura de imagem, ele coloca como vazio, ele coloca none, porque senão ele vai bugar o código inteiro. Aí depois disso, a gente vai definir as variáveis, que é onde a gente vai depois setar os botões. Então a gente começa primeiro com a captura da foto. Então ele usa aquela variável lá, a biblioteca CV2, que ele tem a opção de capturar a imagem, e aí essa imagem ele vai converter para o formato RGB e armazenar para a gente conseguir usar os filtros. Depois disso vem a função do histograma, que é a que também está dentro da CV2, só que ele tem uma função lá dentro que é para calcular o histograma mesmo. E aí ele vai percorrer pixel por pixel, procurando as frequências e armazenando seus valores. E aí depois disso ele junta e transforma num histograma resultante, que seria os valores da intensidade ou cor. Pode ser mais um pouquinho? Ainda tem os botões que vão ser definidos para filtrar por cor, que o Gustavo já explicou como funciona. Então a gente só vai criar a lógica para cada botão clicar, ele converter para a cor solicitada. Pode ser mais um pouquinho. Depois disso, sobe mais um pouco. Vai ter o hiring ali em cima. Isso. Aí é a função da mensagem escondida. Ele tem a mensagem, que é o Gustavo Martins, o RA, o meu nome, e ele vai converter primeiro essa mensagem em texto e depois ele vai converter para binário, que aí ele vai conseguir indexar e colocar em cima da imagem que foi capturada. Pode descer mais um pouco. Aí depois disso, ele pega essas. Pode ser mais. Até a janela de visualização de imagem. Isso. Aí depois disso, ele pega essas funções e ele vai criar os botões para cada um. E aí, quando o botão for clicado, ele puxa a, a função que foi setada para ela e aí ela começa toda a rotina para fazer o que você solicitou no clique. Eu acho que foi isso, né, a explicação. E se tiver qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Boa. Só para poder complementar um pouco também, esses histogramas aqui, eles ficam registrados aqui durante a programação que você está rodando.
e você pode tirar outra foto também, tá? Você pode clicar aqui, por exemplo, se eu colocar, aproximar um pouco a mão da câmera, ó, ele fica dessa forma e o histograma que ele vai gerar vai ser diferente, ó. Só para mostrar mesmo que o histograma ele realmente de fato ele está rodando, né? O histograma ele dentro do Python ele tem uma programação já pré-definida que realiza esses cálculos. Então por isso que não tem uma fórmula aqui, né, completa sobre o cálculo disso por conta disso, né? Essa biblioteca aqui ela já traz o cálculo dentro dela, né? Dentro dessa função. Então cada imagem que você tirar, dependendo do fundo, da intensidade de cinza, da claridade, enfim, o contraste dela vai interferir bastante aqui na nossa geração do histograma. E era isso que a gente tinha para apresentar. Espero que tenha gostado da ideia e muito obrigado pela atenção. Bom, professor, a gente voltou aqui para colocar mais uma observação. A gente acrescentou uma função de salvar uma imagem no código toda vez que a gente clicar no botão de marca d'água. Então, Gustavo, pode descer, por favor, até a funçãozinha nova? Então, esse def save imagem. Então, basicamente, quando a gente clicar no botão que está escondendo a marca d'água, ele vai pegar a foto que a gente tirou e as modificações e ele vai salvar no arquivo no formato JPG. Desce mais um pouquinho lá no botão. Então ali ó, no hide button a gente colocou as duas funções. Então tem o hide, que é a mensagem escondida, e tem o save, que é da imagem. Aí agora poderia rodar para mostrar para o professor. Aplicando os filtros aqui, ó, ainda da mesma forma, mesmo código, tá? Só para demonstrar mesmo. E quando a gente clicar aqui em inserir a marca d'água, primeira mensagem, a marca d'água foi inserida com sucesso. Aparece aqui pra gente já o nosso nome e o RA. E a segunda mensagem, que a imagem foi processada e foi salva com sucesso. Aí você vai aqui na pasta que foi selecionada. No caso aqui foi faculdade. Sistemas de vídeo. E aqui imagem processada. Ó. Save aqui, ó, às 8h47, que a gente acabou de fazer. E aqui é a mesma imagem. Nossa foto de fundo, a marca d'água em cima, tudo certinho. Aqui também só para demonstrar, nossos histogramas também continuam funcionando normalmente. Então tá tudo correto. A gente só alterou mesmo esse pedaço. Mais alguma coisa, Fábio? Bom, se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição também para tirar. Valeu, É professor. isso aí. Valeu.